Um milionário chega cedo à sua antiga casa de infância e quase desmaia com o que vê. O riso ecoou como um tiro no silêncio sepulcral da mansão, um som tão estranho e proibido naquela casa que Lisandro parou morto em seus passos, com a mão congelada no nó de sua gravata de seda italiana. Não era o choro habitual, nem o zumbido das máquinas médicas que mantinham seu único herdeiro vivo. Era um rugido de alegria pura, selvagem e impossível. Lisandro, o homem que controlava metade do setor imobiliário do país com uma única empresa, sentiu um medo visceral, um terror frio que percorreu sua espinha. Tadeu estava se afogando. Era um espasmo. Os médicos o haviam alertado que qualquer sacudida forte poderia colapsar seus pulmões enfraquecidos. "Tadeu!" gritou ela, esquecendo sua compostura, e correu pelo corredor de mármore, ignorando o eco de seus sapatos de US $1000 batendo no chão. Ele empurrou as portas de vidro francesas que davam para o jardim dos fundos com tanta força que o vidro chocalhou perigosamente. Seus olhos, acostumados a ler contratos e detectar falhas em projetos arquitetônicos, levaram uma fração de segundo para processar a cena, uma imagem tão surreal que seu cérebro se recusava a aceitar. Não havia enfermeiras vestidas de branco imaculado, não havia monitores cardíacos bipando. Sob o sol radiante das 3 da tarde, no meio do gramado perfeitamente cuidado, que ninguém jamais pisava, estava Tadeu, seu filho. O menino que não movia um músculo voluntariamente há 2 anos. A criança que vivia em uma melancolia de depressão clínica. Ele estava lá em sua cadeira de rodas vermelha, mas não estava desmoronado. Seu corpo estava tenso, vibrando. Seus punhos estavam cerrados e levantados em direção ao céu azul, e sua boca, geralmente selada em uma careta de dor, estava aberta, soltando aquela risada que Lisandro ouvira no saguão. E diante dele está a causa desse milagre ou dessa loucura, a nova faxineira Mireia. Ele não estava usando o uniforme cinza padrão. Estava usando calças médicas azuis gastas, um avental branco manchado de sujeira, o mais ridículo de tudo, luvas de borracha amarelas brilhantes que reluzavam ao sol. Ela estava em pé sobre uma perna, com a outra estendida atrás dela, em uma pose perfeita de balé, graciosa e absurda ao mesmo tempo, como um flamingo com botas de trabalho. Seus braços imitavam as asas de um cisne, e seu rosto, suado e sem maquiagem, irradiava uma luz que rivalizava com o sol. "Vamos, campeão, sinta o ritmo!" gritou ela, girando e fazendo com que a água de uma mangueira próxima criasse um arco-íris acima da cabeça da criança. Tadeu uivou de felicidade, tentando imitar o movimento com seus ombros rígidos. A pasta de couro preta escorregou dos dedos de Lisandro. Ela caiu no chão de pedra do terraço com um baque pesado e seco. O barulho instantaneamente quebrou a bolha mágica do jardim. Mireia parou no meio do caminho, perdendo o equilíbrio por um segundo, antes de plantar os 2 pés no chão. Seu sorriso desapareceu quando viu a figura imponente na porta. Lisandro estava pálido, com o peito arfando, e não havia gratidão em seus olhos pelo riso do filho. Havia uma fúria vulcânica. Eu vi uma empregada doméstica de baixa posição brincando com a saúde de uma criança deficiente, expondo-a ao sol, à poeira e a esforço físico não autorizado. Lisandro deu um passo trêmulo à frente. Para ele, aquilo não era uma festa, era negligência criminosa. "Mas o que diabos está acontecendo aqui?" Ele rugiu, e sua voz fez os pássaros do jardim voarem para longe. Tadeu parou de rir. Seus braços caíram pesadamente nos braços da cadeira. A luz em seus olhos se apagou, substituída pelo terror instintivo que a voz de seu pai provocava nela quando ele estava no modo executivo. Mirella, no entanto, não baixou o olhar. Ele tirou uma luva amarela com um estalo seco, respirou fundo e se virou para encarar a dona da casa. Ela não parecia uma empregada assustada. Parecia uma leoa entre um caçador e seu filhote. A colisão de 2 mundos estava prestes a acontecer. O homem que acreditava que o dinheiro podia consertar tudo contra a mulher, que sabia que o dinheiro era inútil se a alma estivesse quebrada. O silêncio que se seguiu ao grito de Lisandro era mais pesado do que o próprio ar da tarde. O milionário desceu os degraus do terraço 2 a 2, com a mandíbula tensa, movendo-se em direção à cadeira de rodas como se fosse resgatar Tadeu de um sequestro. "Fique longe do meu filho", ordenou Lisandro, apontando um dedo acusador para Mireia. Mireia imediatamente deu um passo para trás, não por medo, mas para dar espaço ao pai. No entanto, ela não saiu. Ela ficou ali, com as mãos enluvadas pressionadas contra o avental, observando Lisandro ajoelhar-se freneticamente ao lado da cadeira de Tadeu. "Tadeu, filho, olhe para mim."
Lisandro segurou o rosto do menino com as mãos, procurando sinais de febre, sufocamento, dor. Você está sentindo alguma dor? Você se machucou? Por que você está tão vermelho? Você está suando? Ele tirou um lenço de seda do bolso e começou a enxugar o suor da testa do menino com movimentos bruscos e nervosos. É suor, senhor Lisandro. Mireia interrompeu com uma voz firme que contrastava fortemente com sua postura. É suor porque ele está se movendo, porque ele está vivo. Lisandro levantou-se abruptamente, virando-se para ela com um olhar que teria demitido toda uma diretoria. Cale a boca! Você está aqui para limpar os banheiros e tirar o pó, não para arrastar meu filho para o sol sem supervisão médica e forçá-lo a fazer esse show ridículo. Ele retrucou. Você tem ideia de como a coluna dele é frágil? Você sabe quanto eu pago a especialistas para me dizerem que ele precisa de repouso absoluto? Os especialistas cobram para mantê-lo imóvel. Eu não cobro nada para fazê-lo feliz, retrucou Mireia rápida como um chicote. A audácia de sua resposta deixou Lisandro momentaneamente sem palavras. Ninguém falava assim com ele, muito menos alguém usando botas de borracha. Você está demitida, disse Lisandro em voz baixa e ameaçadora. Quero que arrume suas coisas e saia da minha propriedade em 10 minutos. Se eu a vir aqui quando sair novamente, chamarei a polícia por abuso infantil. Naquele momento, um som gutural e desesperado emergiu da garganta de Tadeu. N. Não. Lisandro congelou. Ela se virou lentamente para o filho. Tadeu nunca falava. Sua depressão o havia mergulhado em mutismo seletivo por meses. Mas agora o menino lutava contra o próprio corpo, com o rosto vermelho pelo esforço e as veias do pescoço salientes. Tadeu levantou a mão trêmula, não em direção ao pai, mas a Miriela. Seus dedos se esticavam desesperadamente, tentando alcançar o tecido do avental sujo da mulher. Ele não vai embora, articulou Tadeu, arrastando as sílabas com uma força que parecia rasgar sua garganta. Mireia mordeu o lábio inferior para não chorar, mas seus olhos brilhavam com orgulho feroz. Lisandro olhou para a mão estendida do filho, depois para a mulher e, em seguida, de volta para o filho. A equação não batia. Seu filho estava defendendo a funcionária. Seu filho estava falando. Tadeu, você está chateado? Lisandro começou, tentando recuperar o controle da situação. Ela dance! Gritou Tadeu, e pela primeira vez em anos ele olhou nos olhos do pai com desafio, não com sua missão. Eu danço. Na soleira da porta, uma sombra escura se materializou. Era Griselda, a governanta-chefe. Ele usava seu uniforme preto imaculado e uma expressão falsa de preocupação pintada no rosto. Ele estava observando pela janela, esperando o momento exato para intervir. Ele odiava Miriela, odiava sua juventude, sua energia e, acima de tudo, odiava como Tadeu parecia ganhar vida quando aquela ninguém entrava na sala. Senhor Lisandro, disse Griselda, avançando com passos silenciosos como uma víbora. Sinto muito por isso. Eu avisei essa garota para seguir o protocolo. Eu disse a ele que a criança precisava da soneca, mas ele é incontrolável. Olhe para isso. A pobre criança está à beira de um colapso. Griselda colocou a mão no ombro de Lisandro, validando seu medo. Ele está certo, murmurou Lisandro, voltando à sua lógica fria. A emoção de Tadeu não era melhora. Era histeria causada por uma estranha. Ela se virou para Miriela, endurecendo o coração ao ver seu filho implorando. Não me faça chamar a segurança. Saia. Miriela olhou para Tadeu. O menino tinha lágrimas rolando pelo rosto. Aquela alegria explosiva de alguns minutos atrás agora se transformara em profunda angústia. Se ela fosse embora agora, ele afundaria de volta no poço e dessa vez talvez não saísse. Mireia ergueu o queixo. Ele não tinha dinheiro, não tinha poder, mas tinha algo que aquele milionário arrogante havia perdido há muito tempo. Coragem. Se eu sair agora, seu filho voltará a ficar olhando para a parede o dia todo, disse Mireia, ignorando Griselda e fixando os olhos em Lisandro. Você diz que ele é frágil. Eu digo que ele é um guerreiro que está morrendo de tédio e solidão. Eu vou embora se você me mandar, porque você é o dono da casa. Mas primeiro, pergunte a si mesmo, senhor Lisandro, quando foi a última vez que seu filho levantou os braços? Não para ser carregado, mas para comemorar que está vivo. A pergunta pairou pesada e acusadora no ar quente da tarde. Lisandro sentiu um nó na garganta que não conseguia engolir. Ele olhou para os braços de Tadeu, que ainda tremiam no ar, resistindo à gravidade, resistindo a descer. Era verdade. Os músculos estavam ativos. Lisandro olhou para o relógio, um Patek Philippe de ouro rosa. Eu precisava de uma saída lógica.
Ele precisava provar que ela estava errada sem parecer um monstro na frente do filho. Você tem 24 horas, Lisandro disse abruptamente sem olhar para ela. Amanhã, a esta mesma hora, eu virei com o Dr. Valadares, o melhor neurologista da cidade. Se ele disser que essa dança causou o menor dano físico a ele, eu não só a demitirei, como também farei com que ela nunca mais trabalhe, nem mesmo limpando calçadas neste país. Griselda conteve um grito de indignação. Mireia acenou com a cabeça uma vez, aceitando o desafio suicida. Negócio fechado. Lisandro se virou e caminhou em direção à casa, pegando sua pasta do chão. Ela sentiu o olhar de Tadeu fixo em suas costas. Ele não havia vencido. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que estava perdendo o controle de sua própria casa. E o mais assustador de tudo era que uma parte muito pequena e escondida de seu coração queria ver o que aconteceria amanhã. As portas de carvalho maciço do escritório de Lisandro mal haviam se fechado. O ar no jardim mudou. A tensão que mantinha Griselda em silêncio diante de seu chefe transformou-se instantaneamente em puro veneno. A governanta avançou em direção a Mireia como uma sombra alongada, seus saltos baixos afundando agressivamente na grama. Você se acha muito esperta, não é? Uma exibida, sibilou Griselda, parando a centímetros do rosto de Mireia. Sua respiração cheirava a café amargo e desprezo. Você acha que, porque a criança fez alguns barulhos, e o senhor Lisandro é culpado por ser um pai ausente, você já ganhou seu lugar no céu? Mireia não recuou. Ela estava ocupada ajustando os apoios para os pés da cadeira de Tadeu, certificando-se de que a criança estivesse confortável após a explosão de emoções. Não estou buscando o céu, senhora Griselda. Só quero que Tadeu não se sinta como um móvel em sua própria casa. Mireia respondeu sem olhar para ela, secando ternamente a última gota de suor do nariz da criança. Griselda agarrou o braço de Mireia com força, cravando suas unhas longas e bem cuidadas na pele da faxineira. Escute-me com atenção, sua miserável família. Estou nesta casa há 15 anos. Já vi enfermeiras graduadas, terapeutas estrangeiros e especialistas com 3 doutorados passarem por aqui. Todos duram um mês. Tadeu é um caso perdido. É um vegetal que respira dinheiro. E você, com suas danças ridículas e suas mãos sujas, não vai durar nem as 24 horas que ele lhe deu. Mireia se soltou do aperto com um movimento brusco. Seus olhos escuros brilharam com uma intensidade que fez Griselda hesitar por um segundo. Tadeu, você pode me ouvir? Mireia disse em voz baixa para que a criança não ouvisse a crueldade das palavras do homem que empunhava a chave. E ele entende tudo. Se ele chamar de vegetal novamente na minha frente, não vou esperar o senhor Lisandro me demitir. Eu mesma vou garantir que ele saiba como você trata seu filho quando ninguém está olhando. Griselda ficou vermelha de raiva, mas manteve a boca fechada. Eu sabia que Lisandro, apesar de sua frieza, era implacável se achasse que alguém estava prejudicando sua propriedade ou sua linhagem. Aproveite seu dia de fama, murmurou Griselda, puxando seu uniforme. Amanhã, quando o Dr. Valadares perceber que você só perturbou a criança, eu mesma abrirei o portão para você voltar para o seu bairro miserável. Griselda se virou e caminhou em direção à casa. A noite caiu sobre a mansão como uma laje de mármore. Na sala de jantar principal, uma mesa projetada para 12 pessoas estava posta para apenas uma. Lisandro cortou silenciosamente seu bife. O som da faca contra a porcelana ecoou na sala vazia. Ele não conseguia se concentrar. Sua mente continuava voltando à imagem da tarde, com os braços de Tadeu levantados. Aquela risada que ele não ouvia desde antes do acidente que levou sua esposa e deixou seu filho naquela cadeira. Ele empurrou o prato, incapaz de comer. Levantou-se e caminhou em direção ao corredor do térreo, onde ficava o quarto adaptado de Tadeu. Normalmente, a essa hora, a enfermeira de plantão teria lhe dado um sedativo leve e a casa estaria silenciosa. Mas hoje não havia silêncio. Ao se aproximar da porta entreaberta, ele ouviu algo estranho. Não era música alta, mas um zumbido, uma melodia suave e rítmica, acompanhada pelo som de algo batendo suavemente. Madeira. Lisandro se pressionou contra a parede, espiando pela fresta da porta. A luz principal estava lá apagada. Apenas uma lâmpada aconchegante iluminava a cena. Mireia estava sentada no chão com as pernas cruzadas ao lado da cama de hospital de Tadeu. Ele segurava 2 colheres de madeira nas mãos e batia suavemente na grade da cama, criando um ritmo. Toc, toc, thump, toc, toc, thump. É assim que o coração é, Tadeu, ela sussurrou sorrindo. Tac, tac, pum.
Se o seu coração bate, suas mãos podem acompanhá-lo. Vá em frente, tente. Apenas um dedo. Lisandro prendeu a respiração. De acordo com os relatórios médicos, a conexão neural de Tadeu com seus membros era quase inexistente, devido a um trauma cerebral e atrofia causada pela depressão. Era impossível que Tadeu, deitado, com os olhos bem abertos, fixos em Mirella, tivesse a mão direita sobre o colchão. Seu rosto mostrava extrema concentração, uma careta de puro esforço. Tac, tac, pum. O dedo indicador de Tadeu se contraiu. Não era um espasmo, era um batimento fraco, quase imperceptível, mas rítmico. Ele bateu no lençol ao mesmo tempo que a colher de Mireia. "É isso!" exclamou Mireia em um sussurro animado, pegando a mão do menino e beijando seus nós dos dedos. "Você é um baterista, Tadeu. Está no seu sangue." Tadeu sorriu. Um sorriso torto, cansado, mas verdadeiro. Lisandro sentiu as pernas cederem. Ele se afastou da porta em silêncio, recuando para a escuridão do corredor. Seu coração batia acelerado. Aquilo desafiava toda a lógica médica pela qual ele havia pago milhões. Aquela mulher, com 2 colheres de cozinha, estava conseguindo o que as máquinas suíças não haviam conseguido. Mas a dúvida persistia. Era real ou era uma coincidência? Eu viria a Valadares amanhã. Amanhã ele saberia se estava testemunhando um milagre ou simplesmente sendo enganado pela esperança de um pai desesperado. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e pesada, como se o tempo soubesse que uma sentença estava prestes a ser proferida. Às 10 horas em ponto, um carro alemão preto parou na entrada circular. O Dr. Valadares saiu dele, um homem alto, de cabelos grisalhos, com óculos de armação dourada e uma pasta de couro que custava mais do que toda a casa de Mireia. Lisandro o recebeu no saguão. Griselda ficou um passo atrás, com as mãos cruzadas e uma expressão de vitória antecipada. "Lisandro, meu amigo", cumprimentou Valadares com uma voz grave, apertando a mão do milionário. "Você me disse ao telefone que havia uma emergência relacionada às habilidades motoras de Tadeu. Houve convulsões." "Não, Antônio." Lisandro parecia cansado e tinha olheiras. "Eu não tinha dormido. Houve movimentos voluntários e risadas." O médico ergueu uma sobrancelha cética. Risos. "Tadeu tem um caso grave de abulia. Às vezes, espasmos diafragmáticos podem se assemelhar a risos. Lisandro, não tenha muitas esperanças. Mas vamos ver." Eles subiram em procissão até o quarto de Tadeu. Ao entrar, encontraram Mireia em pé perto da janela, abrindo as cortinas para deixar entrar um pouco de luz do dia. Tadeu estava sentado em sua cadeira, recém-banhado e vestido com roupas comuns, não pijama. Isso já era uma mudança radical. O Dr. Valadares nem olhou para Mireia. Ele foi direto para Tadeu, tirando uma pequena lanterna e um martelo de reflexo. "Olá, Tadeu. Vamos ver esses olhos", disse o médico clinicamente, abrindo as pálpebras do menino com dedos frios e profissionais. Tadeu recuou, assustado com a intrusão. Ele procurou Mireia com os olhos. "Relaxe, campeão", disse ela gentilmente. "Silêncio, por favor", ordenou Valadares sem se virar. "Preciso me concentrar." O exame durou 20 minutos agonizantes. Valadares cutucou, bateu e esticou os membros de Tadeu. O menino não respondeu. Ele estava rígido, bloqueado pelo medo e pela frieza do médico. Cada vez que o médico pedia para ele mover um dedo, Tadeu ficava mais paralisado. Lisandro observava do canto, sentindo sua esperança desmoronar a cada segundo. "Nada", declarou Valadares finalmente, guardando seus instrumentos. "Os reflexos estão os mesmos de 6 meses atrás." "Lisandro, o que você viu ontem provavelmente foi uma reação involuntária ao estresse ou à estimulação excessiva. Não há conexão consciente. O cérebro de Tadeu ainda está desconectado." Griselda soltou um suspiro audível, uma mistura de piedade fingida e triunfo genuíno. Ela olhou para Mireia com um sorriso zombeteiro. "Sinto muito, Sr. Lisandro", disse Griselda. "Eu já lhe disse que essas pessoas sem instrução só trazem falsas esperanças." Lisandro fechou os olhos em sinal de derrota. A dor da decepção era pior do que nunca. "Obrigado, Antônio", murmurou Lisandro. "Obrigado por vir tão rápido." "Espere." A voz de Mireia cortou o ar. Todos se viraram. O Dr. Valadares olhou para ela como se um móvel tivesse falado. "Ele não se move porque você o trata como um carro quebrado, não como uma criança", disse Mireia, entrando no centro da sala. Suas mãos tremiam, mas sua voz não. "Tadeu não reage ao medo, ele reage à vida." "Sr. Lisandro, tire essa mulher daqui imediatamente", exigiu o médico ofendido. "Deixe-me provar", gritou Mireia, virando-se para Lisandro. "Você me deu 24 horas. Eu ainda não consegui." Eles concordaram. "Dê-me 2 minutos." Lisandro olhou para o médico,
depois para Griselda e finalmente para Mireia. Havia algo em seu desespero que o lembrava de sua esposa. 2 minutos, Lisandro concordou. Mireia não perdeu tempo. Ela não usou martelos ou lanternas. Ela correu para um pequeno tocador de música portátil que havia trazido de casa e o colocou na mesinha de cabeceira. Ela apertou um botão. Uma cumbia suave e alegre começou a tocar. O Dr. Valadares soltou uma risada incrédula. Isso é uma piada. Mireia ignorou o médico, aproximou-se de Tadeu, agachou-se ao nível dele e começou a bater suavemente nas próprias pernas ao ritmo da música. Tadeu, olhe para mim, disse ela, sorrindo amplamente. Esqueça o homem de jaleco branco. Estamos no jardim, você e eu. Lembra? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mireia pegou as mãos flácidas de Tadeu e começou a movê-las ao ritmo da música. O menino a observava. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de conexão. A música preencheu o espaço vazio que a medicina não conseguia alcançar. Você consegue, meu rei. Mostre ao seu pai. Vamos lá. E então aconteceu. Não foi um movimento sutil. Tadeu, impulsionado por uma força que vinha do fundo de seu ser, soltou as mãos de Mireia e sozinho, com um esforço titânico que fez todo o seu corpo vibrar, levantou o braço direito, ergueu-o acima da cabeça e abriu a mão como se quisesse agarrar o teto. Ah! Gritou Tadeu, uma exclamação rouca e poderosa de vitória. O Dr. Veadares deixou cair a caneta. Griselda deu um passo para trás, batendo na parede, com o rosto pálido como papel. Lisandro ficou paralisado. Ele não estava vendo um reflexo. Ele estava vendo vontade. Ele estava vendo seu filho lutar. Tadeu manteve o braço levantado por 5 segundos eternos antes de deixá-lo cair, exausto, mas sorrindo. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pela música alegre que continuava tocando. Lisandro caminhou lentamente até a cadeira, ignorou o médico, ajoelhou-se na frente do filho e pegou a mão levantada. Ele a beijou, e uma única lágrima, a primeira em anos, rolou pela bochecha do milionário. Eu ouvi, sussurrou Lisandro. Eu ouvi, filho. Ele se levantou e se virou para o Dr. Valadares, colocando sua máscara de ferro de volta, mas com uma nova energia nos olhos. Antônio, me envie a conta e leve seus diagnósticos sem esperança com você. Meu filho acabou de contradizer 10 anos de medicina. O médico, vermelho de vergonha e confusão, juntou suas coisas e saiu, murmurando desculpas científicas ininteligíveis. Lisandro se virou para Mireia. Ela estava ofegante como se tivesse levantado o braço. Você vai ficar? Ele perguntou. Lisandro, não era um pedido, era uma sentença, e vou dobrar seu salário. Ninguém toca no meu filho, exceto você. Mireia assentiu, exausta, mas feliz. Não preciso do dobro, senhor, só preciso que me deixem trabalhar. No canto, Griselda observava a cena. Seu plano havia falhado. Sua autoridade havia sido destruída em 2 minutos de cumbia. Enquanto Lisandro abraçava Tadeu desajeitadamente, Griselda olhou para o bolso do avental, onde seus dedos roçaram o metal frio de um objeto que ela havia tirado do escritório de Lisandro naquela mesma manhã, o Rolex de ouro maciço. Se a medicina não conseguia tirar Mireia da casa, o crime conseguiria. Aproveite enquanto pode, pensou Griselda, saindo da sala como uma cobra deslizando na escuridão. Amanhã você será uma ladra. A cozinha da mansão era território proibido, um santuário de aço inoxidável e mármore frio, onde apenas pessoal autorizado podia entrar. Para Tadeu, aquele lugar era um mistério, uma área proibida pelos médicos devido ao risco de germes, ao perigo das facas e ao calor excessivo. Durante anos, sua comida chegava em uma bandeja esterilizada, amassada e morna, em seu quarto escuro. Mas hoje as regras estavam mortas. Mireia empurrou a cadeira de rodas pela porta giratória, com uma energia que fez os assistentes de cozinha pularem de susto. Bom dia, equipe, anunciou Mireia, estacionando Tadeu bem no centro da ilha de preparação. Hoje temos um novo chefe. Os cozinheiros se entreolharam aterrorizados. Eles sabiam que se Griselda entrasse e visse a criança ali, cabeças rolaria. Olhem, pelo amor de Deus, sussurrou uma das meninas, limpando nervosamente as mãos no avental. O senhor Lisandro vai nos matar. O menino não pode ficar aqui. Tem farinha, tem fogo. O nome do menino é Tadeu, e ele está morrendo de tédio. Mireia interrompeu, travando as rodas da cadeira de rodas. E se o senhor Lisandro perguntar, diga que estamos em terapia ocupacional avançada. Mireia virou-se para Tadeu. Os olhos do menino estavam arregalados. Ele nunca tinha visto tanto caos controlado.
O vapor das panelas, o cheiro intenso de cebola e alho fritos, o barulho metálico das frigideiras. Suas narinas se dilataram, absorvendo a vida que lhe havia sido negada. Muito bem, Tadeu, disse Mireia, pegando um saco de 5 quilos de farinha. Os médicos dizem que você precisa melhorar sua pegada. Eu digo que você precisa aprender a fazer pizza. Mireia despejou um monte de farinha branca diretamente na bandeja de plástico preta da cadeira de rodas de Tadeu. O pó branco subiu em uma nuvem, fazendo Tadeu fechar os olhos e franzir o nariz. Achou. O menino espirrou. Houve um segundo de silêncio mortal. Os cozinheiros prenderam a respiração. Tadeu abriu os olhos, olhou para os cílios brancos refletidos em uma concha e começou a rir. Uma risada espirituosa, suja e verdadeira. Mireia sorriu e mergulhou as mãos de Tadeu na montanha de farinha. Sinta, sussurrou ela em seu ouvido. É macio, é frio, aperte. Tadeu, aperte com força. Tire tudo de lá. Pela fresta da porta de serviço, 2 olhos escuros observavam a cena com a precisão de um predador. Griselda segurava seu celular no ar, gravando cada segundo. Perfeito, murmurou Griselda para si mesma, um sorriso venenoso curvando seus lábios. Exposição a alérgenos, condições insalubres, risco de asfixia por poeira. Isso não é terapia, é uma sentença de morte para o seu emprego, seu idiota. No vídeo de Griselda, Tadeu estava coberto de branco como um fantasma, batendo na massa com os punhos fechados. Não havia alegria. Sem o áudio, ele parecia apenas uma criança no meio de uma bagunça higiênica. Griselda sabia como editar a realidade. Ela cortaria as risadas, deixando apenas os movimentos espasmódicos. Dentro da cozinha, a terapia estava se intensificando. Mais forte, Mireia insistiu, entregando uma colher de pau a Tadeu. Essa massa é o inimigo. Vá em frente. Tadeu, com o rosto manchado de branco e os olhos brilhando de adrenalina, batia na massa. Batia, batia, batia. Cada golpe enviava uma vibração através de seu braço atrofiado, despertando terminações nervosas que estavam adormecidas há anos. Olha! Gritou Tadeu com aquela voz rouca que estava começando a usar com mais frequência. Olha! Com um esforço titânico, Tadeu levantou a massa pegajosa com as 2 mãos, tirando-a da bandeja e jogando-a para frente. A bola de massa voou 1 metro e aterrou com um baque molhado, mesmo no peito dele. Mireia. A cozinha congelou. Mireia olhou para o seu uniforme manchado, depois olhou para Tadeu, fingindo fúria. Tadeu cobriu a boca com as mãos, assustado por um segundo. E então Mireia agarrou um punhado de farinha e atirou-o suavemente para a cara dele. Guerra! Gritou ela. A cozinha explodiu. Tadeu uivou de rir. Os cozinheiros envolvidos no absurdo do momento começaram a bater palmas e bater em panelas e frigideiras ao ritmo dos gritos do menino. Era um festival pagão no templo da esterilidade. Griselda, atrás da porta, parou de gravar. Ela já tinha visto o suficiente. Cuidadosamente colocou o celular no bolso. Comporte-se agora, menino, pensou ela enquanto se afastava pelo corredor escuro. Porque quando seu pai vir isso, aquela mulher nunca mais pisará nesta casa e você voltará para o seu quarto, onde é o seu lugar. Limpo, seguro e sozinho. Griselda foi direto para o escritório de Lisandro. Ela sabia que ele chegaria em 1 hora, tempo suficiente para preparar a cena. Ela tirou do bolso o objeto pequeno, pesado e brilhante que havia roubado naquela manhã, o Rolex de ouro. Ela entrou no quarto da empregada designado para Mireia. Era um quarto pequeno e austero. Griselda foi direto para a mochila surrada que Mireia havia deixado na cama. Ela abriu o zíper. Dentro havia uma muda de roupa, uma maçã e uma fotografia amassada de uma menina. Pobrezinha, disse Griselda sarcasticamente e jogou o relógio de $50 mil no fundo da mochila, escondendo-o entre a roupa suja. Ela fechou o zíper. A armadilha estava montada. Não seria uma demissão por negligência. Seria uma demissão por roubo, e isso significava prisão. A luz dourada da tarde incidia sobre a mansão. Depois da bagunça na cozinha, Mireia deu banho em Tadeu, mas não o colocou na cama. Ela o levou para a estufa, um lugar com vidros e plantas tropicais que Lisandro mantinha na temperatura perfeita para suas orquídeas premiadas. Lisandro chegou em casa mais cedo do que o esperado. Sua reunião com os investidores japoneses tinha terminado mal. Sua mente não estava nos números, estava em seu filho. A imagem da mão levantada de Tadeu o assombrava. Tinha sido real? Ou o Dr. Valadares estava certo? E ele era apenas um velho tolo se agarrando a um milagre inexistente. Ele entrou na casa esperando o silêncio de sempre.
Griselda saiu para recebê-lo imediatamente, com aquela expressão vigilante de cão de guarda que o irritava tanto ultimamente. Senhor Lisandro, disse ela, pegando seu casaco, tenho que informá-lo de algo muito sério que aconteceu na cozinha hoje. Tenho um vídeo, mas não agora, Griselda. Lisandro interrompeu, passando por ela. Onde está meu filho? Na estufa, senhor. Mas estou avisando. Aquela mulher o mantém lá há horas. Com essa umidade, é perigoso para os pulmões dele. Lisandro não a ouviu. Ele caminhou em direção à estufa. Seus passos no caminho de cascalho do lado de fora eram silenciosos. Quando chegou à estrutura de vidro, ele não entrou. Ficou do lado de fora, escondido atrás de uma almofada enorme, olhando através dos painéis transparentes. O que viu deixou-o sem fôlego. Tadeu não estava na cadeira. Estava no chão, sobre um tapete de yoga grosso. Mireia estava sentada à sua frente com as pernas abertas em V, e os pés de Tadeu estavam apoiados nos dela. Vamos, Tadeu. Não sou uma parede, sou uma mola, disse Mireia. A sua voz atravessava o vidro abafada, mas clara. Empurre-me. Se você não me empurrar, vou esmagá-lo. Mireia inclinou-se para a frente, pressionando suavemente as pernas do menino, forçando-o a dobrar os joelhos em direção ao peito. Empurre, ordenou ela. O rosto de Tadeu estava vermelho e suado. Ele estava com os dentes cerrados, rosnando. Era um som animal de puro esforço. Lisandro sentiu a vontade de entrar e impedi-lo. Parecia uma tortura. As pernas de Tadeu eram gravetos frágeis. Elas iam quebrar. Ela colocou a mão na maçaneta da porta, mas então viu os olhos do filho. Não havia medo, havia determinação, uma fúria competitiva que Lisandro reconhecia perfeitamente porque havia no espelho todas as manhãs antes de fechar um negócio de $1 milhão. Era o olhar de um Lisandro. Já! Tadeu gritou e o milagre aconteceu. Não era mágica, era biomecânica impulsionada pelo espírito. A perna direita de Tadeu, a perna que os médicos diziam estar morta, esticou-se. Ele esticou-se com um espasmo violento, forte e intencional. O pé de Tadeu bateu com força no pé de Mireia. O empurrão foi tão real que Mireia caiu para trás, aterrissando de costas no tapete, rindo histericamente. Árbitro! Gritou ela do chão, levantando as mãos. Falta. Uso excessivo de força. Tadeu começou a rir, batendo no chão com as palmas das mãos. Eu venci. Eu te joguei fora, gaguejou Tadeu, as palavras saindo aos trancos, mas compreensíveis. Lisandro soltou a maçaneta da porta, deu 2 passos para trás, cambaleando como se estivesse bêbado. Ele se encostou na parede externa da casa, sentindo o tijolo frio nas costas, e deslizou para um agachamento. Cobriu o rosto com as mãos. Os ruídos vinham das profundezas de seu estômago, violentos, sacudindo seus ombros largos. Ele chorou pelos anos perdidos. Chorou por todas as vezes que disse a Tadeu, descanse em vez de lutar. Ele chorou porque uma mulher com sapatos gastos havia conseguido em 24 horas o que sua fortuna não havia comprado em anos, restaurar a dignidade de seu filho. Dentro da casa, de uma janela do 2º andar, Griselda observava Lisandro desmoronado no jardim. Ele não via as lágrimas dela como redenção, mas como fraqueza. Ela está enlouquecendo, murmurou Griselda. Aquela bruxa também o enfeitiçou. Griselda desceu as escadas correndo. Eu precisava agir agora. O vídeo da cozinha não seria suficiente se Lisandro estivesse naquele estado emocional. Ele precisava do golpe final. Ele foi até o telefone fixo no corredor e discou um número que sabia de cor. O número do chefe de segurança do condomínio privado. Alô, oficial Ramírez. Aqui é Griselda, da residência Montemaior. Sim, preciso que ele venha. Temos um problema. Acho que uma joia muito valiosa do Sr. Lisandro desapareceu. E tenho um suspeito. Venha rápido, antes que ele saia. Ele desligou o telefone. Suas mãos tremiam, mas não de medo, e sim de ansiedade. Na estufa, Mireia sentou-se novamente em frente a Tadeu. Você conseguiu, campeão, disse ele gentilmente, acariciando o joelho que acabara de se mover. Amanhã vamos tentar com os 2 pés. Amanhã, repetiu Tadeu, agarrando-se àquela palavra como se fosse uma tábua de salvação. Amanhã existia. Amanhã havia algo a fazer. Mireia olhou para Callum. Tinha um mau pressentimento. Sentiam uma sombra pairando sobre eles, um frio que contrastava com o calor da estufa. Mas ela olhou para Tadeu e sorriu. Sim, amanhã vamos voar. Eu não sabia que as sirenes de segurança já estavam a caminho. Eu não sabia que minha manhã estava prestes a ser cancelada. Lisandro enxugou as lágrimas, ajeitou a gravata e se levantou. Eu tinha tomado uma decisão. Eu entraria, daria um cheque em branco a Mireia e pediria que ela se mudasse para a mansão permanentemente. Ele iria demitir todos os médicos.
O som de um carro de patrulha freando na cascalhuda entrada principal quebrou o silêncio. Luzes azuis e vermelhas começaram a refletir nas paredes da mansão. Lisandro franziu a testa. Ele não havia chamado ninguém. Ele caminhou rapidamente em direção à entrada, seu instinto protetor ativado mais uma vez. Mas desta vez o inimigo não estava fora dos muros. O inimigo estava dentro e tinha as chaves de sua casa. As luzes giratórias da patrulha de segurança privada varriam a fachada da mansão, tingindo as colunas brancas com vermelho e azul piscantes. Lisandro parou na soleira com a mão ainda levantada para proteger os olhos do brilho. Seu coração, que alguns segundos atrás batia com a euforia de um milagre, agora se contraía com uma premonição sombria. O oficial Ramírez, um homem corpulento em equipamento tático com um rosto severo, saiu do veículo, ajustando o cinto de segurança. Atrás dele, 2 outros guardas se posicionaram com profissionalismo militar. "Boa tarde, Sr. Lisandro", disse Ramírez tocando seu boné. "Recebemos a chamada de emergência. Estamos aqui para proteger o perímetro e processar o suspeito." Lisandro desceu os degraus com uma expressão severa. "Chamada? Que suspeito?" "Ramírez, não sei do que você está falando. Eu não liguei para ninguém. Fui eu, senhor." A voz de Griselda soou atrás dela, trêmula e angustiada. A governanta saiu da casa com um lenço na mão, enxugando uma lágrima invisível. "Você, Lisandro." Ela olhou para ele incrédula. "Griselda, estou no meio de algo importante com meu filho. O que diabos está acontecendo?" Griselda se aproximou dele, baixando a voz para que os guardas não ouvissem, criando uma falsa sensação de intimidade entre conspiradores. "Senhor, eu não queria alarmá-lo sem ter certeza. Mas esta manhã, quando entrei em seu escritório para deixar o café, notei que a vitrine dos relógios estava entreaberta." Griselda fez uma pausa dramática, olhando para o chão. "O Rolex President está faltando. Aquele de ouro maciço que seu pai lhe deu." Lisandro sentiu um golpe no estômago. Aquele relógio não era apenas ouro, era história. Mas sua mente, ainda na estufa, rejeitou a prioridade material. "É um relógio, Griselda. Provavelmente o deixei no clube ou na mesinha de cabeceira." "Cancele isso. Eu procurei por ele, senhor. Procurei em toda a casa", insistiu Griselda, apertando o braço de Lisandro. "E ninguém entrou no escritório hoje, ninguém, exceto a nova garota. Eu a vi saindo de lá com o lixo esta manhã, olhando em volta como se estivesse com medo. Mireia." Lisandro soltou uma risada seca e nervosa. "Griselda, por favor. Aquela mulher acabou de fazer Tadeu mover uma das pernas. Você acha que eu me importo com um relógio quando ela está salvando meu filho?" O olhar de Griselda endureceu. Ele sabia que tinha que jogar sua carta mais forte, a desconfiança natural dos ricos. "Os vigaristas são charmosos, senhor. Eles ganham confiança, conquistam a criança. E enquanto você assiste ao milagre com uma mão, sua carteira é roubada com a outra. Só estou pedindo que você reconsidere. Se você não tiver nada, implorarei seu perdão de joelhos. Mas se ele tiver seu relógio, deixará seu filho nas mãos de um criminoso." Naquele momento, o som de rodas sobre cascalho interrompeu a conversa. Mireia empurrou a cadeira de Tadeu do caminho do jardim, cantarolando uma música, alheia à tempestade que se formava na entrada. Tadeu veio com a cabeça erguida, sujo de terra, mas radiante. Ao ver as luzes da polícia, Mireia parou no meio do caminho. Seu sorriso desapareceu. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela, olhando para os guardas armados. O policial Ramírez deu 2 passos à frente, bloqueando seu caminho até a porta. "Senhora, precisamos verificar seus pertences. É um procedimento padrão quando um roubo é relatado." Mireia olhou para Lisandro em busca de uma explicação, uma defesa, mas Lisandro permaneceu em silêncio, olhando alternadamente para Griselda e para ela. A dúvida, aquela semente venenosa que Griselda havia plantado, estava começando a germinar. Era possível, era tudo uma encenação. O riso de Tadeu, a dança, tudo não passava de uma cortina de fumaça para roubar a casa. Mirella soltou as alças da cadeira e deu um passo à frente, indignada. "Eu não roubei nada. Fiquei com a criança o dia todo. Então ela não se importará se verificarmos sua mochila", disse Griselda, apontando para a bolsa surrada pendurada no ombro de Mireia. "Revistem!" Mireia gritou, tirando a mochila e jogando-a aos pés de Ramírez. "Não tenho nada a esconder. Sou pobre, não sou ladra." Tadeu, sentindo a violência no ar, começou a gemer. Ele tentou virar a cadeira para se colocar entre Mireia e os homens uniformizados. Ramírez se abaixou. O som do zíper se abrindo soou como um arranhão no silêncio tenso da tarde. Lisandro prendeu a respiração. "Não há nada", ele rezou internamente. "Por favor,
Que não haja nada. Ele queria estar errado. Ele queria demitir Griselda por ser paranoica. O guarda enfiou a mão na mochila, tirou uma camiseta suada, uma maçã amassada, algumas chaves, e então sua mão parou no fundo. Griselda sorriu, uma microexpressão que desapareceu instantaneamente. Ramírez puxou. O sol da tarde refletiu um brilho ofuscante no objeto que emergiu da bolsa. Ouro, pesado, ouro reluzente. O Rolex President balançava na mão do guarda, pendurado como um pêndulo. O mundo de Lisandro parou. Mireia levou as mãos à boca, os olhos arregalados, refletindo o terror absoluto. "Isso não é meu", gritou ela, a voz trêmula de pânico. "Eu não coloquei isso lá. Juro pela minha vida. Foi outra pessoa." Griselda deu um suspiro teatral e olhou para Lisandro. "Aí está o seu milagre, senhor." Tadeu gritou. Um grito comovente, incitado, cheio de fúria. Ele bateu com o punho nos braços da cadeira. Ele sabia que era mentira. Ele tinha estado com ela. Ele sabia quem era Mireia. Mas suas palavras ficaram presas em seu cérebro danificado, e apenas os sons de um animal ferido escaparam. Lisandro olhou para o relógio, depois para Mireia. A conexão que ele sentira na estufa se fora, substituída pela frieza de um empresário descobrindo uma fraude. Ele se sentia estúpido, vulnerável, e era isso que mais odiava. "Por quê?", perguntou Lisandro, com uma voz tão baixa e fria que gelou o sangue de Mireia. "Eu ia pagar o dobro, ia dar tudo o que você pediu. Por que me roubar assim, usando meu filho como distração? Eu não fiz isso." Mireia se aproximou dele desesperadamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Senhor Lisandro, me escute. É uma armadilha. Ela me odeia", disse ela, apontando para Griselda. "Pergunte ao Tadeu. Ele sabe que eu não estava lá." Mas Lisandro não estava mais ouvindo. Apenas ela viu a traição. O policial Ramírez deu um passo em direção a Mireia, tirando um par de algemas de metal do cinto. O clique-claque do metal, preparando-se para morder seus pulsos, ecoou na porta. "Coloque as mãos atrás das costas", ordenou o guarda, segurando o braço de Mireia com força desnecessária. "Não, me solte." Mireia resistiu, virando-se para a cadeira de rodas. "Tadeu, não deixe que eles me levem." A cena se transformou em caos. Tadeu, impulsionado por um desespero que ultrapassava qualquer limite físico, lançou-se para a frente. Seu corpo, que ontem mal conseguia se sustentar, arqueou-se. Suas mãos agarraram as rodas, e a cadeira disparou em direção ao guarda, batendo nas pernas de Ramírez. "Mãe!" gritou Tadeu, batendo na perna do guarda com seus punhos fracos, mas frenéticos. "Não, não, Ramírez!" Surpreso com o ataque do menino, soltou Mireia por um segundo e empurrou a cadeira com força para trás. "Cuidado com a criança!" rugiu Lisandro, saindo de sua paralisia. Lisandro se colocou entre o guarda e seu filho, parando a cadeira com seu próprio corpo. Tadeu estava hiperventilando, com o rosto vermelho e banhado em lágrimas, olhando para o pai com um apelo comovente. "Acredite nela", diziam seus olhos. "Acredite em nós." Mas as evidências físicas superavam a intuição na mente lógica de Lisandro. O relógio estava na bolsa. Lisandro se virou para Mireia. Ela estava tremendo, agora segurada pelos outros dois guardas. Ela parecia pequena, frágil, derrotada. Não parecia a gigante que tinha feito seu filho rir. Parecia uma mulher pobre envolvida no crime de um homem rico. "Não aprenda", disse Lisandro secamente. Griselda abriu os olhos, surpresa. "Mas, senhor, o valor do relógio é um crime grave." "Eu disse não." Lisandro levantou a voz, afirmando sua autoridade. "Não quero que a polícia interrogue meu filho. Não quero a imprensa. Não quero nenhum escândalo." Lisandro se aproximou de Mireia, invadindo seu espaço pessoal. Ele estava tão perto que podia ver o terror em suas pupilas dilatadas. "Pegue suas coisas", sussurrou Lisandro com uma fúria contida que era mais assustadora do que gritos. "Você tem 5 minutos para desaparecer da minha vista. Se você se aproximar desta casa novamente, se tentar entrar em contato com meu filho novamente, ou se ouvir seu rosto perto da minha propriedade, juro que usarei cada centavo que tenho para garantir que você passe o resto da sua vida na prisão. O senhor Lisandro está cometendo um erro terrível. Soios Mireia. Tadeu vai morrer de tristeza. Não faça isso por mim, faça por ele." "Cale a boca", gritou Lisandro, perdendo a compostura. "Não ouse mencionar o nome do meu filho. Você o usou. Você usou a deficiência dele para me roubar. Você é a pior coisa que já pisou nesta casa." Mireia olhou para Tadeu. O menino havia parado de lutar. Ele estava encurvado na cadeira, olhando para ela com infinita tristeza, como se soubesse que este era o fim do sonho. "Sinto muito, meu amor", disse Mireia a Tadeu, ignorando os homens. "Continue se movendo. Você pode me ouvir?"
Tac, tac, pum. Mantenha o ritmo. Não deixe que eles te desliguem. Tire-a daqui. Agora, ordenou Lisandro, virando-se para não vê-la novamente. Ramírez empurrou Mireia em direção ao portão de saída. Ela não resistiu mais. Caminhou com a cabeça erguida, embora as lágrimas embaçassem sua visão, arrastando os pés nas botas de borracha que haviam dançado horas antes. O grande portão de ferro forjado se fechou com um estrondo metálico que ecoou como um tiro final. Clã. O silêncio voltou à mansão. Um silêncio denso e pegajoso. Lisandro olhou para o portão fechado, com o peito arfando. Ele segurava o relógio recuperado na mão. O ouro estava frio. Ele não sentia alívio. Sentia um vazio imenso, como se tivesse jogado um diamante no lixo para pegar um pedaço de carvão. Griselda se aproximou da cadeira de Tadeu com um sorriso maternal ensaiado. Agora acabou, meu filho. Aquela mulher malvada se foi. Agora vamos entrar. Vou lhe dar um banho quente e você vai esquecer tudo isso. Amanhã será outro dia. Griselda colocou as mãos nos ombros de Tadeu para virar a cadeira. A reação foi instantânea e violenta. Tadeu virou a cabeça e cravou os dentes na mão de Griselda com toda a sua força. Ai! Gritou Griselda, largando a cadeira e dando um salto para trás, sacudindo a mão que agora exibia a marca vermelha de uma mordida profunda. Tadeu! Repreendeu Lisandro, horrorizado. Tadeu não olhou para o pai, cuspiu no chão em direção aos sapatos de Griselda. Seus olhos, antes cheios de luz, agora eram dois poços escuros de puro ódio. Com um movimento repentino, Tadeu bateu nas rodas da cadeira. Ele não esperou que ninguém o empurrasse. Ele girou e se dirigiu para a casa, rolando furiosamente para longe dos dois adultos que acabavam de destruir seu mundo. Lisandro observou seu filho se afastar. Pela primeira vez, Tadeu se moveu por conta própria, com força, com autonomia. Era o que Lisandro sempre quis ver. Mas a causa não era superar a adversidade, a causa era o ressentimento. Lisandro olhou para Griselda, que esfregava sua mão enquanto choramingava. Vá tratar isso, disse Lisandro Conco, não por causa do ferimento, mas por causa de toda a situação. Ele ficou sozinho na garagem. A noite havia caído completamente. Ele olhou para o relógio em sua mão. Tap, tap, tap. O ponteiro dos segundos avançava inexoravelmente. O que aconteceu? Murmurou ele para o vento. Mas o vento não respondeu. E dentro da casa, as luzes do quarto de Tadeu se apagaram de repente, mergulhando a mansão na escuridão. O menino havia declarado guerra. A mansão Montemor havia se tornado um mausoléu. 48 horas. Esse foi o tempo que levou para a luz se apagar completamente nos olhos de Tadeu. Não houve gritos nem birras. Houve algo muito pior. Silêncio. Um silêncio denso e sufocante rastejou pelos luxuosos corredores, preenchendo cada canto que antes vibrava com a cumbia de Mireia. Lisandro entrou no quarto do filho com uma bandeja de prata nas mãos. Eram 20 bors. Tadeu, filho, disse Lisandro, forçando uma voz animada que soava falsa até para ele. Veja o que o chefe trouxe, seu macarrão favorito, com queijo extra, do jeito que você gosta. Tadeu estava deitado de lado, de frente para a parede. A cadeira de rodas vermelha, que 2 dias antes havia sido seu veículo de liberdade, estava enfiada em um canto, coberta com um cobertor, como um móvel fora de uso. A criança não se moveu, nem mesmo piscou. Lisandro colocou a bandeja na mesinha de cabeceira. O prato do almoço ainda estava lá, intocado. O do café da manhã também. Você tem que comer alguma coisa, campeão, implorou Lisandro, sentando-se na beira da cama. Ele tentou tocar o ombro do filho, mas Tadeu se afastou imperceptivelmente. Uma rejeição visceral ao contato com o pai. Se você não comer, vai ficar mais doente. E se você ficar doente, teremos que ir ao hospital. Você quer ir ao hospital? Silêncio. A porta se abriu e Dr. Valadares entrou com uma expressão séria. Lisandro se levantou de um salto, procurando uma resposta, um remédio, uma solução mágica que pudesse comprar. E então, Lisandro perguntou do corredor. Corredor, fechando a porta para que Tadeu não ouvisse. Seus sinais vitais estão caindo, Lisandro, disse o médico sem rodeios. Sua frequência cardíaca está perigosamente baixa. Não é um vírus, não é uma bactéria, é resignação. Resignação. Do que ele está falando? Seu filho decidiu desligar-se. Em termos médicos, é uma depressão anaclítica grave devido a uma separação traumática. Ele perdeu seu vínculo de segurança. O médico tirou os óculos. Lisandro, para ser brutalmente honesto, essa criança não quer estar aqui. E seu corpo está obedecendo a ele. Se ele não comer novamente dentro de 12 horas, teremos que entubá-lo e alimentá-lo por uma sonda nasogástrica. Lisandro sentiu o chão se abrir sob seus pés. Entubá-lo, amarrá-lo à cama novamente, justamente quando ele estava começando a se mover.
Droga! Sussurrou Lisandro, socando a parede. Griselda apareceu no fim do corredor carregando toalhas limpas. Ele parou quando viu o chefe parecendo chateado. A criança ainda está sendo caprichosa, senhor? Perguntou em seu tom prestativo. Se o senhor me permitir, posso tentar alimentá-lo com a sopa. Às vezes ele precisa de uma mão firme. Lisandro olhou para ela. Por um segundo, viu algo nos olhos de Griselda. Não era preocupação, era impaciência. Não entre aí, rosnou Lisandro. Sempre que você entra, ele piora. Sua presença o perturba. Só quero ajudar, senhor, respondeu ela ofendida, segurando as toalhas. Afinal, sou a única que permaneceu leal a esta casa, ao contrário daquela ladra que quase nos enganou a todos. A menção a Mireia foi como sal na ferida aberta de Lisandro. Vá para o seu quarto, Griselda. Não quero ver ninguém. Lisandro voltou para o quarto, sentou-se em uma poltrona na penumbra e olhou para o filho. Tadeu, com os olhos abertos na escuridão, movia fracamente o dedo indicador sobre o lençol. Tap, tap, tap. Era o ritmo que Mireia lhe ensinara. Ele repetia-o incessantemente, como um pedido de socorro, como uma oração. Lisandro levou as mãos à cabeça. A dúvida que lhe atormentava a consciência desde que viu o relógio sair da mochila, agora o incomodava profundamente. E se Tadeu estivesse certo? E se o instinto de pai estivesse errado e o instinto de filho fosse a verdade? Mas o relógio estava lá. Ele o viu. A evidência era irrefutável, não era? O som rítmico do dedo de Tadeu contra o tecido. Tap, 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 um metrônomo acusador se alojou em seu cérebro, impedindo-o de pensar, dormir ou mesmo respirar. Ele precisava ter certeza, certeza absoluta. Eram 3 horas da manhã. A mansão estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira de vinhos no escritório de Lisandro. O milionário estava sentado à sua mesa de mogno com um copo de uísque à sua frente. A tela do computador iluminava seu rosto cansado com uma luz azul espectral. Ele não conseguia tirar o olhar odioso de Tadeu da cabeça. Ele precisava de validação. Precisava ver mais uma vez a prova de que Mireia era culpada para poder dormir, para poder dizer a si mesmo: você fez a coisa certa. Você protegeu seu filho de uma criminosa. Ele abriu o sistema de segurança interno, sistema de vigilância Montemaior. Digite a senha. Seus dedos clicavam rapidamente. Ele acessou o arquivo de gravação. Câmera 04, escritório principal. Data, 12 de outubro. Ele selecionou a hora 9 horas da manhã. O momento em que Griselda disse que a vitrine havia sido arrombada. O vídeo carregou. A imagem era nítida e em alta definição. O escritório estava vazio. A luz da manhã entrava pelas janelas. Lisandro avançou a gravação. 9h15, 9h30. A porta do escritório se abriu. Lisandro se inclinou em direção à tela, esperando ver o uniforme azul gasto de Mirella, esperando vê-la entrar furtivamente. Mas a pessoa que entrou não estava vestida de azul, ela estava vestida de preto imaculado. Era Griselda. Lisandro piscou, confuso. Bem, ela era a governanta. Ela tinha o direito de entrar para limpar ou entregar café, mas Griselda não estava trazendo café. E ela não estava trazendo espanadores de penas. Na tela, Griselda ficou parada na porta por alguns segundos, olhando para a esquerda e para a direita do corredor, com um ar paranoico de vigilância que Lisandro nunca tinha visto nela. Ela fechou a porta suavemente atrás de si. Lisandro sentiu um frio na barriga. Griselda caminhou direto para a vitrine de relógio. Ela não hesitou, não tirou o pó. Pegou uma pequena chave do avental, uma chave que supostamente só Lisandro tinha, e destrancou o vidro. Não pode ser, sussurrou Lisandro, com a voz embargada pela emoção. A mulher na tela pegou o Rolex President de ouro. Ela o segurou contra a luz por um momento, admirando-o com um sorriso cobiçoso que transformou seu rosto de avó prestativa em algo grotesco. Então, com um movimento rápido, ela o enfiou no bolso profundo do avental, fechou a vitrine, alisou o uniforme e, antes de sair, fez algo que gelou Lisandro até os ossos. Ela olhou para a mesa, para a foto emoldurada de Tadeu e Lisandro, e levantou o dedo do meio. Um gesto obsceno de total desprezo. Lisandro recostou-se na cadeira executiva como se tivesse levado um tiro no peito. O copo de uísque voou de sua mão e se estilhaçou contra a parede oposta, quebrando-se em 1000 pedaços de vidro e álcool. Ah! O grito de Lisandro foi um rugido animal, uma mistura de dor, culpa e uma fúria tão pura que queimava sua garganta. Ele estava errado. Ele havia expulsado a única pessoa que amava seu filho sem pedir nada em troca. Ele acreditou na víbora e esmagou o anjo.
Tadeu sabia. Tadeu tentou avisá-lo, mas ele não ouviu. Lisandro levantou-se, tremendo de raiva. Suas mãos se fecharam em punhos tão apertados que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele olhou para o monitor mais uma vez, congelando a imagem de Griselda roubando. Ele não iria esperar pela polícia. Ele não iria esperar pelo amanhecer. Ele saiu do escritório como um furacão. Ele caminhou pelo corredor, ignorando o protocolo, ignorando a decência. Ele subiu as escadas até a ala dos empregados onde Griselda dormia. Ele chegou à porta da sala das chaves. Ele não bateu, ele levantou a perna e com um chute selvagem que liberou toda a sua frustração, ele quebrou a fechadura. A porta se abriu, batendo na parede com um estrondo que acordou toda a casa. Griselda estava sentada em sua cama contando um maço de notas que havia escondido debaixo do colchão. Ela deu um pulo de susto e as notas voaram pelo ar. "Senhor Lisandro", gritou ela, segurando o peito. "O que você está fazendo?" Ela quase me matou de susto. Lisandro entrou no quarto. Sua sombra pairou sobre ela, imensa e aterrorizante. "Você tem 2 minutos", disse Lisandro com uma voz tão baixa e gutural que parecia desumana. 2 minutos para me dizer onde Mireia mora." "O que, senhor?" "Eu não sei onde ela mora." Lisandro pegou o abajur da mesinha de cabeceira e o jogou no espelho do guarda-roupa, quebrando-o. "Não minta para mim", rugiu ele, avançando em direção a ela. "Eu vi você. Eu vi a câmera. Eu vi como você colocou o relógio." A cor desapareceu do rosto de Griselda. Ela ficou branca como um cadáver. Ele tentou gaguejar. Ela tentou inventar uma desculpa, mas o olhar assassino de Lisandro a paralisou. "Fale, ou juro que você não sairá deste quarto." Lisandro a agarrou pelos ombros da camisola e a sacudiu. "Onde fica?" "No bairro de São José", gritou Griselda, apavorada, chorando de verdade pela primeira vez. "Ele trabalha no mercado antigo. Por favor, não me machuque." Lisandro a soltou com repulsa, como se tivesse tocado em lixo. Griselda caiu na cama tremendo. "Saia", disse Lisandro, respirando pesadamente. "Se você ainda estiver na minha casa quando eu voltar, eu mesmo vou te entregar à polícia. E reze para que meu filho me perdoe, porque se ele não perdoar, vou persegui-la até o inferno." Lisandro se virou e saiu correndo. Ela não trocou de roupa, não calçou sapatos confortáveis. Ele desceu as escadas pulando 3 degraus de cada vez. Chegou à garagem e entrou em seu carro esportivo de luxo. O motor rugiu, despertando o eco da madrugada. O bairro de São José, do outro lado da cidade, na área onde pessoas como Lisandro nunca iam, acelerou. Os pneus guincharam contra o asfalto. Ele iria procurá-la, iria implorar, faria o que fosse necessário, porque agora sabia que a vida de seu filho dependia de uma mulher de luvas amarelas que ele havia humilhado. O Porsche preto de Lisandro entrou no bairro de São José como uma nave espacial pousando em outro planeta. O asfalto perfeito da rodovia havia dado lugar a estradas de terra, cheias de buracos que sacudiam a parte inferior do carro esportivo com sons dolorosos. Mas Alessandro não se importava se estragasse a suspensão, tudo o que lhe importava era chegar. A poeira subia em nuvens sufocantes em seu rastro. As pessoas paravam nas calçadas estreitas para olhar. Crianças descalças corriam atrás do carro, apontando para o luxo obsceno que invadia sua miséria. Lisandro dirigia com uma mão no volante e a outra enxugando o suor frio da testa. Seu GPS havia parado de funcionar assim a 3 quarteirões de distância. Nesse lugar, mapas digitais não existiam. Ele parou abruptamente em frente a uma praça repleta de barracas de vendedores ambulantes. Era o mercado local. O barulho era ensurdecedor, gritos dos vendedores, música de rádios antigas, latidos de cães vadios. O cheiro de comida frita, frutas maduras e um esgoto aberto atingiu Lisandro quando ele saiu do carro com ar-condicionado. Ele vestia seu terno italiano de 3 peças, agora amassado, e sua gravata estava desamarrada. Ele parecia um náufrago da alta sociedade. "Estou procurando Mireia", gritou Lisandro, dirigindo-se a uma senhora idosa que vendia tortilhas em uma esquina. "Mireia, ela trabalha de aqui." A mulher olhou para ele com desconfiança, cuspindo no chão perto de seus sapatos de couro brilhantes. "Há muitas Mireelas aqui, chefe." "Quem você está procurando? Aquela a quem ele deve dinheiro ou aquela que lhe deve dinheiro?" "Aquela que dança", disse Lisandro, sentindo-se ridículo. "Ela é jovem, tem cabelos cacheados. Por favor, isso é uma questão de vida ou morte." A velha apertou os olhos, avaliando o desespero genuíno no rosto do homem rico. Ele apontou com um dedo nodoso para os fundos do mercado, onde caminhões de carga descarregavam mercadorias pesadas. Na doca de carga, descarregando batatas.
Lisandro correu. Ele correu desviando de galinhas, pulando poças de água negra, empurrando gentilmente as pessoas que ficavam em seu caminho. Seu coração batia tão forte que suas costelas doíam. Ele chegou à área dos caminhões e a viu lá. A imagem foi um soco no estômago, mais doloroso do que qualquer golpe físico. Mireia não estava usando seu uniforme médico azul. Ele estava usando jeans sujos e uma camiseta cinza encharcada de suor. Carregava uma caixa de madeira cheia de tomates sobre o ombro. Seus braços, os mesmos braços que haviam segurado Tadeu com tanta delicadeza, estavam tensos, marcados pelo esforço brutal. Um capataz gordo gritava com ele da plataforma do caminhão. Mais rápido, garota. Se você não descarregar isso antes do meio-dia, não receberá seu pagamento. Mireia não respondeu. Ele cerrou os dentes, abaixou a cabeça e caminhou em direção ao armazém, cambaleando sob o peso. Lisandro se sentiu a pessoa mais insignificante do mundo. Ele a acusara de roubar um relógio que valia mais do que ela ganharia em 10 anos carregando caixas, apenas para proteger seu ego. Ele a humilhara e, em vez de desistir, ela estava ali, quebrando as costas para sobreviver com dignidade. Olhe para ela. A voz de Lisandro se quebrou. Ela parou. O som de seu nome pronunciado por aquela voz familiar a fez congelar. Ele se virou lentamente com a caixa ainda no ombro. Quando seus olhos encontraram os de Lisandro, não havia alegria, havia medo. Mireia deu um passo para trás, quase perdendo o equilíbrio. Eu não fiz nada, gritou ela defensivamente, pensando que ele tinha vindo com a polícia para terminar o serviço. Eu vou embora. Deixe-me em paz. Lisandro avançou, ignorando a lama que manchava suas calças. Mireia, por favor, espere. Vá embora. Mireia deixou a caixa cair. Os tomates rolaram pelo chão sujo, sendo esmagados. O capataz começou a gritar insultos, mas Lisandro nem o ouviu. Ele vem para zombar de mim, vem para ver como eu vivo. Ele já tem o relógio dele. Volte para sua mansão e deixe nós, pobres, em paz. As pessoas do mercado começaram a cercá-los. Um círculo de rostos hostis, protetores dos seus. Lisandro estava sozinho em território inimigo, mas não se importava. Tudo o que eu via eram os olhos vermelhos dela. O cansaço, a injustiça. Não vim para zombar de você, disse Lisandro, levantando as mãos em sinal de rendição, respirando com dificuldade. Eu vim porque sou um idiota. O silêncio tomou conta da doca de carga. O capataz parou de gritar. Mireela olhou para ele confusa, o peito subindo e descendo pelo esforço e pelo susto. Isso, ela sussurrou. Eu vi a câmera, disse Lisandro, e sua voz ecoou claramente no silêncio do mercado. Eu vi Griselda. Eu vi o que ele fez. Eu sei que você sempre foi inocente. Eu sei que eles armaram uma cilada para você e eu caí nela como um cego. Mireia passou as costas da mão suja pelos olhos, deixando um rastro de sujeira na bochecha. Uma mistura de alívio e raiva tomou conta dela. Agora ele sabe, disse ela amargamente, tremendo. 2 dias depois. Você sabe como é ser expulso como um criminoso? Você sabe como é ser olhado assim? Você tem câmeras para ver a verdade, Sr. Lisandro. Nós só temos nossa palavra. E a minha não significou nada para você. Lisandro assentiu, engolindo o nó na garganta. Ele aceitou cada palavra, mereceu cada reprovação. Você está certa. Não significou nada porque eu fui arrogante. Eu acreditei mais em um relógio de ouro do que no riso do meu próprio filho. E não espero que você me perdoe. Eu não mereço seu perdão. Ele deu mais um passo à frente, ignorando os olhares ameaçadores dos carregadores, que se aproximavam com paus, pensando que ele iria atacá-la. Mas Tadeu, a voz de Lisandro quebrou quando ele chamou o nome do filho. Tadeu está morrendo, Mireia. A máscara de dureza de Mireia se quebrou instantaneamente. O quê? Ela perguntou. E desta vez foi um sussurro de puro terror. O que aconteceu com ele? Ele parou de comer, parou de se mover. Lisandro chorou. Bem ali, na frente de 100 estranhos, sem se importar com seu status, seu dinheiro ou seu orgulho. Ele desistiu. Ele está na cama, olhando para a parede. O médico diz que é uma questão de horas antes que eles tenham que conectá-lo às máquinas novamente. Ele me odeia, Mireela. Meu filho me odeia e ele está certo. Mas ele está chamando você, movendo o dedo, mantendo o ritmo. Tap, toc, tap. Ele está chamando você. Mireia levou as mãos à boca, sufocando um soluço. O sol do meio-dia batia forte no mercado, mas ninguém se movia. A cena era intensa demais, real demais. O milionário chorando em frente ao carregador de tomates. Lisandro fez algo que ninguém em seu círculo social jamais imaginaria. Algo que apagaria para sempre sua reputação de homem frio.
Ele se ajoelhou, com as calças de grife pressionadas diretamente na lama preta e podre do mercado. Ele juntou as mãos, não como alguém rezando a Deus, mas como alguém implorando pela única esperança que restava na terra. Eu imploro, disse ele. Lisandro olhou nos olhos dela. Não volte por dinheiro. Eu te darei tudo o que você quiser, sim, mas sei que isso não importa para você. Volte por ele. Salve-o, porque eu tenho todo o dinheiro do mundo e sou inútil. Você é a única coisa que o mantém vivo. Um murmúrio percorreu a multidão. As mulheres do mercado fizeram o sinal da cruz. O capataz tirou o chapéu, desconfortável. Mireia olhou para o homem ajoelhado. Ela viu seu desespero, sua culpa nua e crua. Ela poderia tê-lo deixado ali. Poderia ter cuspido nele e mandado-o para o inferno, vingando-se da humilhação que sofrera. Seu orgulho ferido gritava para que ela fizesse isso. Mas então ela pensou em Tadeu. Pensou em seus olhos brilhantes quando ele jogava a massa da pizza. Pensou no seu grito de vitória quando ele levantou o braço. Pensou naquele menino preso numa gaiola de ouro e silêncio, esperando por um som, um ritmo que só ela sabia fazer. Mireia fechou os olhos e respirou fundo. O cheiro do mercado desapareceu. Ela só conseguia ouvir o tap-tap-thump em seu... Ele abriu os olhos. Eles estavam duros, determinados. Levante-se, disse ela com firmeza. Lisandro olhou para ela sem ousar se mover. Eu disse para se levantar, Lisandro, repetiu ela, usando o primeiro nome dele pela primeira vez sem o senhor. A hierarquia havia se rompido. Agora eles eram iguais. Ou talvez ela fosse superior. Lisandro levantou-se desajeitadamente, manchado, derrotado. Não voltarei para buscá-lo, disse Mireia, enfiando o dedo em seu peito, manchando sua camisa branca com sujeira. Não pelo seu dinheiro, nem pela sua casa grande. Se eu voltar, será porque aquela criança não tem culpa de ter um pai cego. Obrigado, sussurrou Lisandro. Obrigada, mas tenho condições. Ela o interrompeu implacavelmente. Novas regras. Lisandro assentiu freneticamente. Tudo bem, tudo o que você disser. Primeiro, Griselda se foi. Não quero vê-la novamente. Se ela estiver na casa, eu não entro. Está decidido. Vou expulsá-la hoje. 2. Chega de protocolos médicos absurdos. Se Tadeu quiser sair ao sol, ele sai ao sol. Se ele quiser se sujar, ele se suja. Você não interfere. Eu sou sua terapeuta, sua amiga e sua chefe nisso. Você é apenas o pai que aplaude. Entendido? Lisandro engoliu em seco. Era abrir mão do controle total. Era o que ele mais temia. Mas então ele se lembrou de Tadeu, imóvel na cama. Entendido. Você está no comando. E 3. Mireia baixou a voz aproximando-se dele. Você vai pedir desculpas a Tadeu, não com presentes, não com brinquedos. Você vai pedir desculpas olhando nos olhos dele e admitindo que estava errado. Porque as crianças perdoam, mas não esquecem quando são enganadas. Lisandro sentiu o peso dessa exigência. Era a mais difícil. Exigia verdadeira humildade diante do filho. Eu farei isso, prometeu ele. Mireia assentiu secamente. Ela se virou para o capataz, que ainda estava boquiaberto. Eu me demito, disse ela. Então olhou para Lisandro e apontou para o carro esportivo empoeirado. Ligue o carro. Tadeu estava esperando há 2 dias. Não vamos deixá-lo esperando mais 1 minuto. Eles entraram no carro. O contraste era gritante. O estofamento de couro creme ficou imediatamente manchado com as roupas sujas de Mireia e a lama de Lisandro. Mas nenhum dos dois se importou. O motor rugiu e o carro saiu disparado do bairro de São José, deixando para trás a miséria e o orgulho, correndo contra o tempo em direção à mansão onde um pequeno coração ameaçava parar de bater. A viagem foi silenciosa. Lisandro dirigia dentro do limite de velocidade, passando por sinais vermelhos. Mireia olhava pela janela, apertando as mãos no colo, rezando silenciosamente para que não fosse tarde demais. Quando os portões da mansão Monte Maior se abriram, o sol já estava se pondo, pintando o céu de um vermelho sangue dramático. Lisandro parou na entrada principal. Ele nem desligou o motor. Os dois correram em direção à casa. A porta da frente estava aberta. Griselda estava no hall de entrada com 2 malas grandes, discutindo com o segurança que não a deixava sair até que o senhor chegasse. Ao ver Lisandro e Mireia entrarem juntos, sujos e agitados, Griselda empalideceu e deixou cair as malas. Senhor, eu posso explicar, começou Griselda, recuando. Mireia nem sequer olhou para ela. Ela passou como um furacão, ignorando a mulher que tentara arruinar sua vida. Seu alvo estava no andar de cima. Lisandro parou por um segundo na frente de Griselda. Saia, disse Lisandro. Não, gritou ela. Era um sussurro gelado. Deixe as malas. Eu paguei por essas coisas. Saia com apenas o que está vestindo agora.
Griselda abriu a boca, mas o olhar de Lisandro era mortal. Ela se virou e correu para a noite sem nada, desaparecendo da história para sempre. Lisandro correu escada acima, seguindo Mireia. Quando chegaram ao quarto de Tadeu, a porta estava fechada. O silêncio era absoluto. Mireia colocou a mão trêmula na maçaneta. Ela olhou para Lisandro. Ele acenou com a cabeça, deixando-a entrar. Eles abriram a porta. O quarto estava na penumbra. Tadeu ainda estava na mesma posição, enrolado em uma bola. Ele parecia menor, mais frágil. Mireia entrou lentamente. Ela sentou-se na beira da cama. "Oi, gato!" Ela sussurrou com a voz embargada pela emoção. "Ouvi dizer que havia uma festa aqui, mas vejo que o DJ está dormindo." Tadeu não se moveu a princípio. Seu cérebro demorou um pouco para processar a voz. Era um sonho. Ele havia sonhado com ela muitas vezes nas últimas 48 horas. Mas então Mireia começou a bater suavemente no colchão. Tap, 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 tap. O corpo de Tadeu ficou tenso e ele virou a cabeça muito lentamente. Seus olhos tristes e fundos encontraram o rosto sujo e sorridente de Mireia. O reconhecimento foi como um choque elétrico. Ele tentou gritar, "Tadeu", mas não tinha voz. Mireia se jogou em seus braços. Tadeu enterrou o rosto em seu pescoço, chorando, agarrando-se à camiseta suada dela como se fosse o próprio ar. "Já estou aqui, meu amor. Estou aqui agora. Ninguém vai me levar embora. Ninguém." Lisandro observava da porta, chorando silenciosamente, vendo a vida retornar ao corpo de seu filho a cada abraço, a cada soluço compartilhado. Ele sabia que precisava entrar, sabia que precisava cumprir a terceira condição. Era a hora da redenção final. O ar no quarto de Tadeu estava carregado de eletricidade estática, aquela vibração que permanece após uma tempestade violenta. Tadeu ainda estava agarrado a Mireia, com o rosto enterrado em seu ombro, respirando o cheiro de suor e terra que ela trouxe do mercado, um cheiro que significava segurança para ele. Lisandro deu um passo à frente da soleira. Seus sapatos de os 3.000 dólares estavam cobertos de lama seca. Sua camisa branca estava arruinada, mas ele nunca parecera mais homem e menos estátua do que naquele momento. "Tadeu", disse Lisandro. Sua voz tremia. Não era a voz de um empresário fechando negócios, era a voz de um pai implorando por misericórdia. Tadeu ficou tenso nos braços de Mireia. Ele se virou. Abaixou a cabeça lentamente, revelando um único olho vermelho e inchado. Ele olhou para o pai com uma mistura de medo e desconfiança. O menino se lembrava dos gritos, da polícia, da traição. Mireia acariciou as costas do menino, sussurrando em seu ouvido. "Ouça, campeão. Ouça o que ele tem a dizer. Homens de verdade sabem ouvir." Lisandro se aproximou da cama, não se sentou, mas se ajoelhou no tapete, com a cabeça mais baixa que a do filho. "Filho", Lisandro começou, engolindo em seco, lutando contra o nó na garganta. "Eu cometi um erro. Fui estúpido. Achei que estava protegendo você, mas estava apenas protegendo o meu próprio medo." Tadeu olhou para ele sem piscar. "Eu magoei Mireia", continuou Lisandro, apontando para a mulher. "E magoei você. Não deveria ter duvidado de você. Você sabia a verdade e eu não queria enxergá-la." Lisandro estendeu a mão com a palma para cima, sobre o edredom. Ele não tentou tocar Tadeu, apenas ofereceu a mão, esperando. "Não sei se você pode me perdoar, Tadeu, mas prometo uma coisa. A partir de hoje, não sou mais o chefe, você é o chefe. Se você disser que Mirella vai ficar, ela ficará para sempre. Se você disser que quer dançar, dançaremos. Se você quiser gritar, gritaremos. Mas, por favor, não se desligue novamente. Sem você, eu não sou nada." Uma lágrima solitária rolou pela bochecha de Lisandro e caiu em sua mão estendida. O silêncio se prolongou, agonizante. Mirella prendeu a respiração. Então, a mão de Tadeu se moveu. Foi um movimento lento e hesitante. Seus dedos pequenos e pálidos deslizaram pelo lençol. Eles alcançaram a mão grande e calejada de Lisandro e a apertaram. Não foi um aperto de mão forte, mas foi o suficiente para selar um pacto. "Pai", Tadeu sussurrou com voz rouca. Lisandro fechou os olhos e soltou um suspiro de alívio que sacudiu todo o seu corpo. Ela se inclinou para a frente e beijou a mão do filho, banhando-a com suas lágrimas. "Obrigada, filho. Obrigada." Mireia sorriu com os olhos úmidos. Ele colocou a mão sobre as mãos entrelaçadas do pai e do filho. "Bem", disse ela, quebrando a tensão com seu tom prático de sempre. "Nós choramos, nós nos perdoamos, agora vamos trabalhar, Tadeu. Aquela massa fria que seu pai trouxe para você não é boa. Você precisa de proteína. Vamos para a cozinha. E desta vez, Sr. Lisandro, você pica a cebola." Lisandro ergueu a cabeça e sorriu um sorriso torto e genuíno. "Sim, chefe, vou cortar a cebola." 3 meses depois, a mansão Montemaior não parecia mais um museu,
parecia um lar. As pesadas cortinas de veludo foram abertas para deixar a luz do sol entrar em todos os cantos. No corredor principal, onde antes havia um silêncio mortal, agora tocava música tropical em volume moderado. No jardim dos fundos, o gramado imaculado apresentava sinais de uso, áreas achatadas, solo remexido, marcas de batalha. Era uma manhã de sábado. O dia estava radiante. Lisandro estava ao lado da piscina, mas não estava vestindo um terno. Ela estava vestindo roupas esportivas, algo que seus funcionários nunca imaginaram que veriam. Ela segurava uma toalha e uma garrafa de água, com os nervos à flor da pele. Mireia estava no centro do jardim, ao lado de algumas barras paralelas de metal brilhante que Lisandro havia mandado instalar um mês atrás. E no meio das barras estava Tadeu. Ele não estava mais sentado. Tadeu estava de pé, agarrado às barras, os nós dos dedos brancos pela força com que as segurava. Seus braços tremiam violentamente, o suor escorria pela testa, ardendo nos olhos. Mas ele não soltava. Suas pernas, embora ainda finas, tinham uma definição muscular que não existia 3 meses atrás. Tinha sido um treinamento infernal. Gritos, choro, dias em que Tadeu queria desistir e Mireia o forçava a continuar com amor severo. Vamos, Tadeu, Mireia disse com voz firme, sem um traço de piedade. Não estou segurando você. É tudo você. Lisandro instintivamente deu um passo à frente quando viu os joelhos de Tadeu dobrarem perigosamente. Pare! Ordenou Mireia sem olhar para Lisandro. Se você o ajudar, você o enfraquece. Ele consegue. Lisandro congelou, mordendo o lábio. A lição mais difícil era ver seu filho sofrer para que pudesse crescer. Mireia, estou caindo. Tadeu gemeu, cerrando os dentes. Você não vai cair, ela respondeu. Olhe para frente. Quem está aí? Tadeu olhou para cima. No final das grades, a 3 metros de distância, estava seu pai. Lisandro tinha os braços abertos, esperando por ele. Olhe para mim, filho, disse Lisandro. Estou aqui. Venha me encontrar. Tadeu respirou fundo e fechou os olhos por um segundo. Em sua mente, ele ouvia o ritmo. Tac, tac, pum. O som da colher de pau, o som de seu coração. Ele abriu os olhos, soltou a barra com a mão direita, seu equilíbrio vacilou, seu corpo balançou. Gritou Mireia. Tadeu moveu o pé direito para frente. Foi um passo desajeitado, arrastado, pesado como chumbo. Mas foi um passo. Ele soltou a mão esquerda. Agora ela só conseguia se manter em pé com as pernas trêmulas e pura força de vontade. 2, contou Mireia, cerrando os punhos de emoção. Tadeu deu o segundo passo. Seus joelhos se chocaram, mas ele permaneceu em pé. O mundo parecia ter parado. Os pássaros pararam de cantar. O vento parou de soprar. Havia apenas Tadeu e aqueles intermináveis 3 metros de grama. Ele deu um terceiro passo e então suas pernas cederam. Pai! Gritou Tadeu ao cair para a frente, mas ele não tocou o chão. Lisandro se lançou como um raio. Ele segurou seu filho no ar, seus braços fortes envolvendo o pequeno corpo, antes que ele pudesse se machucar. O impacto os jogou ambos na grama, rolando um sobre o outro. Por um segundo, houve silêncio. Lisandro verificou freneticamente se Tadeu estava bem. Você está bem? Está doendo? Tadeu estava deitado de costas, respirando pesadamente, olhando para o céu azul, e então começou a rir. Não era o riso tímido de antes, mas um riso alto e vitorioso que vinha das profundezas de seus pulmões expandidos. Eu andei! Gritou Tadeu, batendo no peito do pai. Pai, eu andei 3 passos sem me segurar. Lisandro também começou a rir. Um riso que se misturava com lágrimas de pura alegria. Ele abraçou o filho na grama, ficando coberto de verde, coberto de vida. Você andou, campeão, você voou. Mireia se aproximou deles, caindo de joelhos na grama, exausta, mas radiante. Lisandro estendeu o braço e, quebrando todas as barreiras restantes, puxou-a para um abraço. Lá estavam eles, os 3. O milionário, a ex-faxineira e o menino que desafiou a medicina. Um emaranhado de risadas e membros sob o sol. Querem saber? Disse Tadeu de repente, sentando-se na grama e olhando para os 2 adultos. Estou com fome. Lisandro enxugou as lágrimas e sentou-se. O que você quer comer? Qualquer coisa. Peça qualquer coisa. Pizza, disse Tadeu com um sorriso malicioso olhando para Mireia. Mas nós vamos fazer. E desta vez o papai limpa a cozinha. Mireia começou a rir, fechado. Lisandro olhou para o filho, depois para Mireia, olhou para a casa, que não era mais uma gaiola, mas um castelo. Olhou para o relógio no pulso, o famoso Rolex President que havia recuperado. Lentamente ele o desamarrou. O que você está fazendo?
Mireia perguntou. Lisandro olhou para o relógio de ouro maciço, o símbolo de seu status, o objeto pelo qual ele quase destruiu tudo. Ele marca a hora errada, disse Lisandro, e com um movimento descuidado, jogou o relógio de $50.000 no fundo da piscina. O relógio afundou com um plop quase inaudível, brilhando enquanto descia para o fundo azul para permanecer lá esquecido. Meu tempo agora é medido de forma diferente, disse Lisandro, levantando-se e oferecendo uma mão a Mireia e outra a Tadeu. É medido em passos. Ele levantou Tadeu, levantou Mireia, e os três caminharam lentamente em direção à casa, acompanhando o ritmo de Tadeu. Um passo, 2 passos, pausa, risadas. Não era uma caminhada perfeita, mas era a caminhada mais bonita que Lisandro já tinha visto, porque eles não estavam indo para uma reunião de negócios, estavam indo fazer pizza, estavam indo viver. E quando entraram pelas portas francesas, Tadeu virou-se uma última vez para o jardim vazio. Levantou o punho para o sol e sussurrou. Tap, toc, boom, fim. M.